pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vitor Polessi e hoje nós temos mais um episódio do quadro Papo com o Dublador, onde eu entrevisto grandes nomes da dublagem brasileira. E senhoras e senhores, hoje é um convidado. Olha, eu não tenho nem palavras para dizer. Essa voz eu tenho certeza que marcou a infância, a vida de muitas pessoas. A gente está falando do Sully, do Monstros S.A., a gente está falando do Shrek, a gente está falando do Pumba, do Rei Leão, do Estoico, do Como Treinar o Seu Dragão, Jim Gordon, do Cavaleiro das Trevas e muitos outros assim. Nossa, se eu for começar a falar os trabalhos desse dublador, eu vou até, sei lá, vou ficar 5 dias só listando todos os trabalhos dele. Mas, Mauro Ramos, primeiramente, muito obrigado e se apresente e seja muito bem-vindo. É uma honra te receber aqui no meu canal. A honra é minha. Muito obrigado por lembrarem do meu trabalho. Pode ter certeza que eu vou estar lembrando sempre. Vira e mexe. Olha, Mauro, eu vou te falar. Praticamente todas as franquias que eu gosto, você está lá. A sua voz está lá. É impressionante. É maravilhoso isso. É uma que voz bom, que né? está sempre comigo. Uma voz está sempre comigo. É sinal de que o pessoal confia no meu trabalho, né? Que bom. Com certeza, com certeza. Mas para a gente começar a nossa entrevista, Mauro, eu vou começar com uma pergunta até clichê, mas acho que ela é importante até para a gente poder entender todo o contexto, né? E ter aquele start, aquele início. Como que foi o teu início de carreira? Como que a dublagem chegou até você, né? Muitos dubladores falam que a dublagem veio por uma coisa muito aleatória, outros acabaram fazendo cursos para entrar no meio. Como que a dublagem, como que você começou? E também falar um pouco da sua experiência com a Herbert Richards, que foi uma referência quando o assunto é dublagem. Então, quando a gente falava de dublagem, a Herbert Richards era um nome que estava muito associado à dublagem. Então, me conte como foi seu início de carreira e como foi a tua experiência com a grande Herbert Richards. Bom, eu já sou ator. Eu comecei a ser ator em 1979. Então, está caminhando para 47 anos, né? Em julho. E como dublador, fazer 37 anos. Eu tive um início difícil, porque a minha família era uma família de origem humilde e muita gente fazendo força para eu não viver como ator, né? Procurando, me sugerindo uma série de outras profissões a seguir, né? Como padre, como policial militar, essas coisas todas, né? Eu continuei, trabalhei em várias coisas que eu não tinha nenhum pendor, mas trabalhava por causa do dinheiro, né? E para continuar, o meu sonho de viver da minha profissão de ator. Acabei que eu fui trabalhar num jornal no Rio de Janeiro, Jornal O Dia, no setor de televisão, de entretenimento, como secretário da editoria. E aí, ali eu conheci vários colegas e uma colega que foi quem me pegou pelo braço e me levou para um outro trabalho dela, que era no rádio. A Eliane Martins me levou para a produção do programa Cidinha Livre, no Rio de Janeiro, que era, na época, disputava audiência com outro grande, né, Haroldo de Andrade, em outra emissora. Ali eu fiquei trabalhando na produção, fazendo uma série de coisas. E aí eu me meti num quadro humorístico que tinha no programa da Cidinha, com um repórter gay, o Gugu, e aí a gente ajudava o pessoal fazendo tipos de vozes e tal, fingindo que estava em tal lugar, aquelas coisas todas. E aí houve um problema lá e eu tive que segurar esse horário, esse quadro, sozinho durante um tempo até o retorno do colega. E, por causa disso, eu fui indicado para trabalhar num programa que vinha logo depois, que chamava-se Patrulha da Cidade, que era um programa policial, eu não sei se ainda existe, na Super Rádio Tupi, e
que era a gente fazia tudo ao vivo, né? E a gente amenizava determinadas situações policiais, né? De uma forma divertida para o ouvinte que estava almoçando na hora, né? Então, e o programa sendo ao vivo, eu fui chamado para trabalhar como ator, como radioator do programa. Acabei ficando no programa e acabei também sendo redator do programa depois. E durante um período de férias de um dos nossos colegas, uma das nossas colegas, Cordélia Santos, a quem eu devo isso, e reconheço, sou muito grato, Cordélia chamou para substituir esse colega que entrou de férias uma pessoa que foi o marco da minha carreira de dublador, que foi Mário Monjardim Filho, o Monja, né? Que o pessoal conhece porque ele passou muitos anos fazendo a voz do Pernalonga e a voz do Salsicha do Scooby-Doo. E ele estava lá e ela, sem que eu soubesse, como eu era um cara recém-casado, com 2 filhos pequenos e tal, que eu precisava trabalhar bastante, e aí ela me indicou, generosamente, o Monjardim me chamou 3 vezes, eu fiquei assistindo, a gente podia entrar naquela época, e todo mundo gravava junto dentro do estúdio, né? E aí eu fui 3 vezes, na terceira eu fiz um teste que eu achei que eu fui uma porcaria, e aí ele me levou até o superintendente da Herbert Richards, ele era diretor de dublagem da Herbert Richards, aí me levou até o superintendente, que era um dos filhos do Herbert Richards. E aí ele me indicou, e no dia 15 de março de 1989, eu entrei, né, como funcionário artístico sem nunca ter feito dublagem na minha vida e sem conhecer direito o mecanismo da dublagem. Fui aprendendo aos poucos, trabalhando, né? E desde o dia 15 de março de 1989, né? E aí eu estou aí até hoje. Me dediquei bastante à dublagem, e a dublagem me trouxe gratas surpresas e muita ajuda, né? Consegui criar filho, não regiamente como se fosse um nababo, mas uma pessoa normal, classe média, com períodos. A gente tem constância de trabalho, mas com períodos de alta e baixa. Então a gente tem que se acostumar com isso. E estou aí até hoje. Olha, é muito legal, né? Eu acho, Mauro, que assim, às vezes eu também sou ator, eu também fiz curso aí de dublagem, mas eu acredito muito no chamado da arte, né? Quando a arte te chama, né? A gente não tem como a gente recusar, né? É uma coisa É, muito do destino, né? E isso é maravilhoso, como esse chamado ele atua de forma muito sinuosa, sabe, aos poucos. E é aí muito você vê. interessante isso, porque eu vou fazer 65 anos de idade, ano que vem. E de 55 para cá, eu tenho feito uma revisão da minha vida, né? Pensando nas coisas que eu fiz e tal, com o tempo, o menor tempo que eu tenho, né, hoje em dia, e para viver e conviver com as pessoas que eu amo. E eu comecei a ver e cheguei a uma conclusão muito interessante. A vida foi me preparando para ser dublador sem eu saber. Porque quando eu era garoto, eu aprendi muito cedo a ler e a escrever. E minha irmã e meu irmão do meio, o caçula ainda não tinha nascido, eles eram menores do que eu e não tinham aprendido a ler e a escrever. E eu lia para eles os livrinhos infantis, um sentado de um lado, outro sentado do outro, e lendo também revistinhas em quadrinhos, né? Turma da Mônica, Tio Patinhas, Pato Donald, Zé Carioca, essa coisa toda. E eu fazia vozes, como se fosse um desenho animado.
Claro que sem o estudo vocal que a gente faz ao longo da vida, né, da carreira de dublador, mas estava lá. A semente estava colocada lá. Depois, com o tempo, eu também reparei que a vida foi me encaminhando para ser um narrador de livro, porque eu lia para cegos. E foi uma experiência sensacional. Então, é interessante isso, o chamado da arte. Cada pessoa tem um momento em que a arte diz assim: olha, vem para cá, meu filho, vem ficar comigo. E, no meu caso, foi logo cedo, e eu não percebi. Eu fazia teatrinho na janela do meu quarto, que eu morava numa vila, em Vila Valqueire, no Rio de Janeiro, e cobrava 5 centavos de cruzeiro das crianças, era o equivalente aqui a 5 balas, 5 centavos, e para eles assistirem o teatrinho. Ia bastante, a garotada da Redondeza ia lá para assistir. Então, a vida foi me preparando. É interessante isso, né? É incrível, uma vivência muito bacana. Agora, Mauro, ainda nesse período, né? Porque você tem uma trajetória de dublagem incrível, assim, são muitos papéis, muitos trabalhos, muitos atores. Então você passou por vários estilos de mídia, né? Filme, desenho, série, game, narração, como você mesmo mencionou. E eu queria perguntar para você, nessa carreira, qual foi o maior desafio na dublagem para você? Qual que é o elemento da profissão que sempre está te desafiando? O desafio maior, na verdade, é você, e isso eu acho estimulante como ator, é eu tentar colocar a minha persona, né, como ator, como intérprete, num trabalho de um colega de outro país e que eu mantenha um respeito àquela obra, um respeito àquela interpretação, mas colocando um molho brasileiro para que facilite ainda mais o acesso do consumidor àquela obra. Esse é o desafio diário, entende? E o pessoal me conhece, o pessoal sabe que eu gosto de desafio. Falo, reclamo de mim, me xingo na hora que eu estou gravando, e errar faz parte. Errar na dublagem é uma coisa normal, uma coisa natural. O trabalho já é meio coisa de maluco, né? Então, errar faz parte. Então, eu tô intenso ali como intérprete, e esse é o desafio maior para mim, que é o de tentar ser fiel à obra, dando um molho interpretativo para facilitar o acesso do consumidor, que é o cara que vai usufruir do que que o colega interpretou naquele filme ou naquela animação, de uma forma mais brasileira, né? Para Sim, poder haver um consumo melhor. Porque é sim. inevitável. A Uhum. gente faz parte de uma indústria, a indústria cinematográfica. Em cada país, há esses grupos de atores e atrizes que facilitam o acesso do consumidor para a obra que está sendo feita ali, através da sua própria língua, quando o produto é um produto de língua estrangeira. A gente em Sim. qualquer lugar do mundo, a última instância da indústria cinematográfica para facilitar o acesso do consumidor, que é o apreciador do filme, o fã de dublagem, àquela obra.
Com certeza. E aí, Mauro, pegando esse fio que você deixou, você costuma ver os seus trabalhos? Porque eu sei que tem muitos dubladores que não veem os seus trabalhos, que quando veem se tornam muito autocríticos. Como que é a tua relação com o produto final quando você vê um trabalho seu? Como que é esse processo para você? Em primeiro lugar, há uma espécie de rejeição normal de qualquer ator com relação ao que faz, até ele se acostumar consigo mesmo, né? Eu, naturalmente, preciso de um distanciamento grande com relação ao trabalho que eu fiz e à exibição daquele trabalho para que eu veja. Esse distanciamento, para mim, é essencial, porque aí eu vou poder olhar para o que eu fiz como se eu estivesse olhando para qualquer outro colega trabalhando. Porque quando a gente vê imediatamente depois, a gente tem a tendência de fazer muita crítica ao trabalho, né? Algumas realmente pertinentes e outras é exagero mesmo, né? Então, eu, eu preciso desse distanciamento. Não tem como. E esses colegas, eles têm esse tipo de prevenção para não se martirizarem, né? Porque você acaba trabalhando com relação a você mesmo e perde a apreciação do filme, né? Sim, sim. E assim, você, né, como eu falei, você dublou desenho, filmes, séries, games, novela mexicana e tudo. Eu queria perguntar para você se teve alguma mídia, alguma coisa que você mais gosta de dublar, ou você é um cara que o que vier você encara, ou Olha, tem alguma coisa que você gosta quando aparece para você? caiu na rede é peixe, meu filho. A gente precisa trabalhar, a gente precisa ter um faturamento, né, mensal, porque a gente é autônomo, né? O mercado nos forçou a ser autônomos. Na época da Herbert Richards, né, na época da Alamo e da AIC, os profissionais eram contratados em carteira, eram contratados pela CLT baseados nos acordos coletivos de trabalho. Então a gente recebia, a gente tinha férias, tinha 13º, tudo proporcional ao que a gente trabalhou, né? E hoje em dia não. A partir da década de 90, a gente foi forçado a virar autônomo, prestador de serviço. Quando, na verdade, a gente não deixou de ser, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, a gente não deixou de ser o profissional, né? A gente só utiliza aquele meio, aquele PJ, para receber. Foi forçado a isso. Eu sou muito grato à dublagem e sou muito grato também a um conselho que Mário Monjardim me deu logo nos primeiros dias em que eu estava começando, né, na Herbert Richards, na dublagem. E ele me falou assim: meu filho, é o seguinte, na dublagem a gente tem que tomar cuidado com o dinheiro que ganha, porque muito é véspera de pouco e pouco é véspera de muito. A gente nunca sabe quando vai ter a vaca magra, também não sabe quando vai ter a vaca gorda. Então, quando você tiver a vaca gorda, vê se você consegue juntar alguma coisa para te segurar na época das vacas magras. E até hoje eu tento seguir esse conselho. Mário Monjardim, esse cara assim, né? Muitos dubladores que passaram por aqui sempre, né, falam dele com muito carinho, né? E ele foi um grande dublador, não preciso nem dizer, né? Monja foi um cara que botou muita gente na dublagem. Ele acreditou, ele tinha um olho clínico sensacional. Sim, Então ele sim. colocou muita gente na dublagem. Sim, Impressionante. sobre o Monjardim, né, Mauro, você teve, né, a sorte de conviver com esses grandes nomes da dublagem, né, esses Tive dubladores mesmo. antigos, né, essas vozes que nos faz falta, né, a gente sente falta de um Paulo Flores, de um Mário Monjardim, de um Drummond, sabe? E assim, eu queria perguntar para você quais foram as suas grandes inspirações
nesse ramo, dubladores que você chegou, que você via como inspiração e que você teve a sorte de conviver, de desenvolver uma amizade. Conta aí desses Olha, dubladores que nos eu deixaram. fui um consumidor, né? Como o pessoal da minha geração, eu fui um consumidor intenso de dublagem na televisão, em filmes, em programas, em desenhos, né? Mas eu não tinha preocupação em ser dublador. O que eu aprendi foi com todo e qualquer colega com quem eu trabalhei. Não é não é uma puxação de saco o que eu estou falando, é uma verdade. Eu fui aprender a dublar trabalhando dentro da Herbert Richards. E todos os colegas me ajudaram no sentido que me ensinaram muito no dia a dia da bancada. Eu sou muito grato a eles, muito. Tive grandes inspirações dentro da dublagem, como, eu vou dar um exemplo, como Júlio Chaves, que foi uma pessoa sensacional, um profissional maravilhoso. E tem um monte de gente que eu citaria: Chico José, Mário Jorge Andrade, Mônica Rossi, Márcio Simões, Marco Ribeiro, Marco Antônio Costa, Manolo Rey, entende? Profissionais, Garcia Neto e o seu filho Garcia Júnior. Garcia Neto me ensinou pacientemente a fazer esquema de direção, e o Garcia me deu bastante oportunidades quando eu estava trabalhando como diretor artístico da Disney. Acreditou bastante no meu trabalho. O Mário Jorge também, quer dizer, Miriam Fischer, Marlene Costa, um monte de gente, Sônia Ferreira, Ângela Bonatti, um monte de gente com quem eu aprendi, que me ensinou, né? Que lá no dia a dia, na bancada, Valdir Santana, José Santana, um monte de gente, Turelli, e dividindo bancada, André Filho, Márcio Seixas, um monte de gente. Eu sou muito grato, né? Drummond. Então, aos poucos, todo e qualquer colega que dividiu bancada comigo, que conviveu comigo nos estúdios, eu sou muito grato a eles, porque eu aprendi muito. Isaac Bardavi me ensinou muito. Então, eu sou muito grato a todo mundo mesmo, de coração. E isso é muito legal, Mauro, você falar isso, né? Porque é bacana quando o dublador ele entende que isso é uma coisa que vem do teatro, né? Que é todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que estar bem. Se um não está bem, ninguém está bem, sabe? É aquele sentimento de coletivo, sabe? E Isso. isso eu acho fascinante na arte. É um apoiando o outro, é um segurando a mão do outro, né? E aprendendo, né? Porque está todo mundo aprendendo e todo mundo vai ter um caminho de aprendizado. A gente está em constante aprendizado na nossa vida. E isso é sensacional. Todos esses nomes, né? Alguns nomes eu quero muito poder entrevistar ainda, né? Um dia. Eu tive chance de entrevistar dubladores incríveis. Uma dessa dubladora que você mencionou é a Marlene. Achei a Marlene é sensacional, sabe? Foi uma conversa muito bacana que eu tive com ela. Enfim, muitos dubladores incríveis, né? Que eu tive a honra de ter entrevistado e muitos que eu espero poder ainda entrevistar. Então é maravilhoso isso, e é sensacional, e é muito legal você falar isso, né? Você falar que todos contribuem para uma arte única, que é a arte da dublagem. Então, isso é Eu sou da mesma opinião do meu amigo já falecido Isaac Bardavi. Para mim, a dublagem é uma técnica, não é uma arte. A arte que está contida na dublagem é a interpretação do ator. Aí é que está a arte. E que o ator vai levar essa arte para todo e qualquer nicho da atividade dele. Teatro, cinema, televisão, né? Rádio. Então, essa é a arte, a interpretação do ator ou da atriz, e não a dublagem. Você pode falar de modo genérico a arte da dublagem, mas a arte contida na dublagem é a interpretação.
O resto é técnica, né? Que está sendo cada dia mais facilitada com os softwares de gravação que ajudam bastante no sincronismo. Né? É isso. Sim, sim. Agora, Mauro, a gente sabe, né, que existem muitas histórias de bastidores muito interessantes, né? Eu vejo muitos dubladores contando, né, suas vivências, histórias, né, engraçadas, histórias bacanas que passaram durante os sets, né, durante as gravações, né? Antes de entrar especificamente, né, nos seus trabalhos, eu queria perguntar se você tem alguma história de bastidor na dublagem que te marcou muito, que ficou grudada na sua mente nessa carreira que você tem? O que me marcou muito foi na época da TV Colosso. Foi um programa da TV Globo em que a gente fazia vozes para os cachorros e que nós conseguimos, pelo menos alguns de nós, né? Eu, por exemplo, bati o recorde de ficar acordado. Foi uma semana sem dormir direto. A gente ficava cochilando até na bancada, porque a gente trabalhava em dublagem e depois ia para a emissora para fazer voz guia para a gravação dos bonecos, para depois, à noite, ficar pela madrugada dentro da emissora, dublando os cachorros. Né? Então, acabou que eu fiquei uma semana sem dormir, e quando nós saímos num domingo de manhã, um dia maravilhoso de sol, e para poder pegar o túnel Rebouças, no Rio de Janeiro, a gente tinha que passar pela Lagoa Rodrigo de Freitas. E o dia lindo, aquele monte de gente andando, correndo com o cachorro, passeando e não sei o quê. Aquilo me revoltou tanto que eu comecei a xingar o pessoal, perdi o controle. Comecei a xingar o pessoal, dizendo: vocês dormiram, vocês tomaram café e eu não, seus isso, seus aquilo. Foi realmente, o Marco Antônio Costa ficava rindo: Mauro, para com isso, e tal, porque ele me dava carona. Para com isso, e ficava rindo, e eu me destemperei por causa disso. É aquela inveja daquele momento, né, Mauro? Eles Exato, né? conseguiram aquilo e eu não, né? Ai, ai, muito legal essa história. Agora, Mauro, vamos começar a falar um pouquinho dos seus trabalhos, porque assim, Mauro, eu vou ser sincero, eu sou muito fã dos seus trabalhos, que quando eu comecei a pegar alguns trabalhos para comentar, a lista estava gigante. Eu falei, meu Deus, eu preciso filtrar isso, Eu senão eu acho vou que ficar. Vou ficar é? mais do que eu, tem Márcio Simões, né? Nossa, tem Márcio um Simões monte. tem muito mais do que eu. Nossa, não acaba assim, mas é que realmente assim tem muito trabalho que me marcou muito que você fez. Mas vamos começar em grande estilo, né? Vamos começar com um trabalho aí para a gente abrir isso, que é o Shrek que você fez. Você pegou o personagem a partir do terceiro filme, né? Que no Sim. primeiro e no segundo foi feito pelo Bussunda e tudo. E eu soube, né, por algumas entrevistas suas, que originalmente você era para ser a voz do personagem, mas eles acabaram pedindo, né, o Star Talent do Bussunda e tudo. E comente como que foi esse processo e como depois, né, pelo infelizmente falecimento dele, você acabou assumindo, e como foi você dublar o Shrek? Olha, a história já é sobejamente conhecida, como se dizia antigamente. Sobejamente conhecida. E dublar o Shrek, para mim, foi, na verdade, foi mais um desafio que eu tive na dublagem. E o meu foco é tentar fazer o melhor que eu possa como profissional para merecer o dinheiro que eu vou ganhar. Entende? Eu Uhum. não. Deixa mais um pouco assim, mais uns 10 anos, se eu viver até lá, que aí já é o tempo em que eu vou começar a fazer elucubrações filosóficas sobre a minha carreira. Enquanto isso, eu estou trabalhando, estou na lida, estou aí, entendeu?
carregando a minha picareta e a minha pá, que é isso aqui, né? Que hoje o pessoal está querendo simplesmente acabar com isso, né? E estou eu trabalhando. Para mim, tudo foi desafio. E lá também foi a mesma coisa. Foi um personagem muito simpático e eu espero que eu continue fazendo, porque eu gosto muito de fazer o personagem. Ele tem algumas coisas em comum, particularmente comigo, então facilita, né? A gente atingir o âmago, o imo do personagem, né? Nossa, eu estou falando difícil, Jesus. Cospe. Fica à vontade, você pode ficar à vontade, pode se expressar livremente à vontade. Mas é muito legal, né, toda essa questão do Shrek. Shrek 5 vem aí, né? Daqui a alguns anos vai sair o Shrek 5. E eu quero ouvir o Mauro Ramos de volta. Por favor, gente, por favor. Vamos lá. Na sucessão do trono. Tá vendo, pai? É por isso que o povo te adora. Mesmo no leito de morte, ainda faz piadinhas. E agora eu vou pegar alguns trabalhos de desenho que você fez, Mauro. Não sei se você lembra desses trabalhos, mas assim, eu lembro muito desses personagens na sua voz. Eu já vou pegar 3 de uma vez para você ir comentando, para a gente já dar uma agilizada, porque são muitos personagens que eu quero comentar com você sobre. O primeiro deles é o Abu, do Samurai Jack, né? Que era o grande vilão lá, que tinha aquele visual, né? Todo, vamos dizer assim, né? Espalhafatoso, bem icônico e tudo, né? E você fez também um personagem que também marcou muito a minha infância, que era o malandro. Esse personagem era muito malandro, que era o Zé Curubu, do novo Pica-Pau, né? Que Sim. Eu adorava o jeito malandro que você colocava no personagem, era incrível. E, por fim, esse personagem você também herdou de um outro dublador que acho que acabou falecendo, que é um desenho que eu amo de paixão, que é o Ben 10, que é o Enormossauro, né? Sim. Que é o dinossauro gigante. Eu adoro dinossauros, né? Então, assim, é um personagem, um alienígena que me marcou muito. Então, como foi para você esses 3 papéis, né? Lembram muito desses personagens quando falam com você e tudo? Uma coisa que me espanta é que o público que reconhece a minha voz e o meu trabalho sempre se lembra de algum personagem diferente do outro. Eu não sou conhecido por um personagem só. Então, eu acho isso ótimo, porque isso valoriza o meu trabalho e o meu esforço, né? Isso quer dizer que o meu empenho está tendo resultado. Com relação ao Abu, que, na verdade, em japonês o nome é Aku, e a Cartoon Network não queria que ficasse, né? É como Hakuna Matata no primeiro filme do Rei Leão, né? Em que o tradutor não quis, o Telmo não queria colocar o cu no meio, né? Então ficou Hatuna Matata em vez de Hakuna Matata. O Abu, que é um Aku, é um demônio, Aku em japonês é demônio. Uma vez, numa palestra, alguém chegou para mim e perguntou assim: o senhor estudou o teatro no japonês? Porque o senhor interpreta muito como falando português, muito do jeito do teatro no japonês. Eu falei: olha, eu sei, por um acaso do destino, por pesquisas e tal, como ator, o que é o teatro no e como ele acontece. Só que eu não fiz isso no teste. Não foi minha intenção. A minha intenção foi imitar um apresentador de programa de auditório antigo da TV Bandeirantes, chamado Bolinha. Tinha um programa chamado Clube do Bolinha, e ele falava daquele jeito, anunciando os cantores e cantoras. E o pessoal riu muito quando eu falei isso, né? Porque a gente faz de forma intuitiva, né? E, no final das contas, se o cliente achou legal e aceita, a gente segue em frente naquele estilo, né? Sim!
Eu gostaria de fazer um pedido de entrega. Abu, acho que meu nome está no computador. Tenha isso. Eu quero um grande... Como? O enormossauro foi uma, como é que eu vou dizer? É muito, ao mesmo tempo, muito chato, mas, ao mesmo tempo, é uma grande, grande homenagem para nós profissionais, quando, por algum motivo, um outro colega que faz um papel icônico, ele fica impedido, ou morreu, ou, sei lá, viajou, foi para a Conchinchina, sei lá, e não pode mais fazer a personagem, e a gente é chamado para fazer. E eu procurei fazer do meu jeito, né? E passei bastante tempo fazendo o Enormossauro, que era nada mais do que um reflexo do próprio Ben, né? É o Ben, é um dinossauro com um espírito pré-adolescente, né? Então a gente procura seguir essa linha de interpretação. Desculpa, é que o que ele fez, perdi a cabeça. O Zé Curubu é um malandro que a gente está habituado a ver. Eu sou carioca e cresci ali por Madureira, Vila Valqueire, Cascadura, Jacarepaguá, né? Rocha Miranda, Turiaçu, quer dizer, e aí você vai vendo esses tipos, né? Que são os malandros de rua, né? O camarada que fala de uma forma assim, e passa a conversa no outro, e é sempre muito amigável, mas por trás está lá enrabando o sujeito, prejudicando a pessoa, né? Para se dar bem. E foi o que eu fiz. Eu apenas reproduzi uma coisa que eu vi durante a minha vida toda na rua, na vida, né? Entre as pessoas. E eu acho que ficou legal. O pessoal, muita gente já fez o Zé Curubu, já dublou o Zé Curubu, mas parece que tem uma geração que ficou muito encantada com a personagem. E a minha escolha de interpretação, que foi graças a uma indicação do diretor, que foi o Peterson Adriano, o negócio deu certo e parece que o pessoal gostou bastante. Mas quem diria? A maleta ultra-secreta está sendo carregada por um simples amador. Será como tirar uma madeira da boca de neném. Deu muito certo, porque é maravilhoso. Você, o jeito malandrão se encaixou perfeitamente. O Zé Curubu, ele é um personagem que ele teria que ser brasileiro, porque ele tem lá toda a malemolência do brasileiro. Esse é o olho que a gente dá na dublagem. Sim. Para que o consumidor, entendeu? Tenha uma identificação com o próprio país, né? Sim, sim. Aí eu vou pegar mais outros dois papéis, assim, que são também de desenhos, também que marcaram muito. Um deles é o Bug do Bicho Vai Pegar, que você tornou o personagem extremamente carismático, que era o urso, né? Era um urso e tudo, que tinha um cervo. É um personagem muito legal, que também marcou a minha infância pra caramba, né? Com todo aquele carisma, o jeito... Porque ele era um urso domesticado, né? Tinha aquilo, Isso. e aí ele ia pra selva, aí ele tinha que se adaptar. Feito uma criança, né? Sim, sim. E o outro personagem que é de Star Wars, que é uma franquia, né? Que é o General Grievous, né? Que era lá o meio robô, meio um ser orgânico e tudo. E ele tinha uma voz meio falhada e tudo, uma voz meio para dentro, que se diferenciava muito dos seus trabalhos, né? Porque ele tinha toda essa questão assim, né? Eu queria perguntar sobre como que foi para você dublar esses trabalhos. Eu imagino que o Grievous deve ter sido até alguma dificuldade por causa da questão do tom de voz que você tinha que segurar dentro do personagem. Então, como foi para você dublar esses dois personagens? Bom, o Bug, no original, ele tem a voz do Martin Lawrence, aquele ator que eu faço no Bad Boys. Não, dessa vez é diferente. Quando eu olhei nos olhos daquele bebezinho, alguma coisa mudou. Eu quero passar a vida vendo o garotinho crescer. Acabei sendo escolhido para fazê-lo. O que eu procurei fazer foi ser fiel ao espírito do personagem, passar para o espectador que ele era
um infantilizado adolescente, né? E parece que deu certo. Eu gostei demais de fazer, a gente fez 2, né? O terceiro não fui eu que fiz, mas eu procurei ser fiel à personagem e dar um molho de adolescente mimado do Brasil, né? Não dos Estados Unidos. E o Paulo Vignolo fazendo aquele servo lá é muito legal. O meu Sim, não é, o meu é apenas o condutor e escada, porque o personagem realmente engraçado é o do Paulo Vignolo, que está maravilhoso, né? É como no Monstros S.A., né? O Sully é só a figura paterna em forma de ursinho de pelúcia. Porque o grande personagem foi feito magistralmente pelo Sérgio Stern, é o Michael Wazowski. Ele é que domina o filme todo. A graça toda do filme está ali. Não dá pra negar. É um senhor rugido. Mas ela sabe dançar assim? Hã? Sabe dançar assim? Eu quero ver. Sente o ritmo, no balanço. Olha só, olha só. E com relação ao Grievous, eu substituí um colega já falecido, né? João-Mério Pozzoli, o Lorde da dublagem, tinha um efeito, né? E o que eu gostei que ao substituir o João-Mério fazendo o teste, o que o cliente observou me deixou muito feliz, porque eu tive experiência durante a minha vida inteira com pessoas asmáticas. Minha mãe tinha asma, meu irmão caçula tinha asma, meu filho, durante um período da infância dele, tinha asma, e eu, então, sei como é o desespero do asmático para tentar respirar, para tentar falar, né? E ouvi durante muitos anos o asmático respirando em crise ou tentando falar em crise, e o que eu fiz foi transportar aquilo que eu via no asmático para o Grievous, porque sim. você vê que ele só tem uma parte do seu organismo interno, o resto é tudo robô, né? E eu procurei fazer como a dona Antônia, minha mãe, fazia, como meu irmão caçula fazia, como meu filho fazia, que é esticar o final das palavras, das frases, porque está tentando utilizar o ar o máximo possível para ser entendido. Isso, com o efeito, deu uma coisa, um aspecto muito interessante na personagem. E quem escolheu a parte artística lá nos Estados Unidos, na George Lucas Filmes, observou isso e eu, poxa, me senti gratificado. Você não viria até aqui sem ter um plano e não viria sozinho. Me diga, acha que Skywalker já conseguiu resgatar o Mestre Kung? Nossa, que legal. É muito bacana, né, Mauro, a gente ter esse reconhecimento, né, lá da Lucasfilm, né? É muito maneiro isso e é muito, muito bacana. Agora, Mauro, eu tenho dois personagens, né, que também são personagens até não tão conhecidos, mas que marcaram muito a minha infância. Um deles, assim, eu quero muito saber como que foi, porque eu acho esse personagem pouco falado, mas eu acho um dos vilões mais icônicos da Disney, de certa forma, né? Eu já vou começar falando dele, que é o senhor Alameda Slim do filme Nem que a Vaca Tussa, o cara que encanta os gados cantando tirolês, é uma coisa muito criativa, né? E muito interessante. Eu acho eu acho um dos grandes trabalhos da sua carreira, assim, que eu acho muito legal obrigado. a maneira como você trabalha esse Esse personagem. é um outro tipo de malandro. Sim, Que exatamente. é completamente diferente do malandro do Zé Curubu. Sim, Né? sim. E o outro personagem também é o cara do chapéu coco, da família do futuro também, que ele tem, né, Olha, a conversa com o quando eu bonezinho. fiz o teste para esse filme da Família do Futuro, o
eu não lembro quem foi, se foi o Briggs, eu acho que foi o Briggs que dirigiu, ou se foi o Manolo, não sei. Fiz o teste e aí depois eles me disseram que o resultado do teste foi que eu fui escolhido e o cara fez um comentário com relação ao meu teste. Bem se vê que o ator se divertiu fazendo. Eu me diverti fazendo aquele personagem, porque ele é um canastra, né? Mas é um canastra sem absoluta noção, porque ele não deixou de ser criança. Ele continuou a ser criança. Aquela criança mal-humorada do lar de órfão, o objetivo dele era acabar com quem ele supostamente achou que acabou com ele. Foi conduzido sempre pelo Chapéu de Coco, que era... esse era o vilão da história, né? E eu me diverti bastante, muito mesmo. A cada sequência que a gente gravava, eu ria muito. Vai para o trono, não vai! Você cresceu e se tornou o criador desse tempo infeliz. Então pretendo destruir o seu destino. E o Alameda foi um personagem em que eu fiz um outro tipo de malandro, né? Que parece que deu certo. Todo mundo já sabe que eu tenho um tom de voz que, por mais maleável que seja, não atinge aquele tom de voz para tiroleio, né? Então, o tiroleio maior no desenho, ele é o original. Mas o tiroleio entre partes de eu cantando, não fui eu que fiz. Porque eu não conseguia chegar lá, porque a minha voz não chega até lá. A gente tem que reconhecer também as nossas limitações. E eu sugeri para o maestro Félix Ferrar, que era o responsável, que chamasse o Carlos Gesteira. Que o Carlos Gesteira tinha feito parte de um regional, nos anos 60, que acompanhava um cantor de música country americana chamado Bob Nelson. E eles cantavam em tiroleio. E aí deu certo. Boi da cara preta. O dono tem medo de careta, o gado sumiu e ele vai falir. Momento perfeito para um certo latifundiário aparecer e tomar as terras todas. Para muita gente, parece que sou eu que estou fazendo tiroleio, mas eu não fiz. Agora, cantando, na parte cantada, fui eu que fiz. E, olha, tem ali interpretações maravilhosas, mas eu sou muito fã, mas muito fã do Cláudio Galvão, que fez aquele Trigêmeos Sobrinhos. Aquilo é sensacional, rapaz. Eu rio, toda vez que eu vejo, eu rio muito, porque ele está muito bem naquele papel. Aliás, é um grande cantor, é um grande dublador, e eu sou um fãzoca dele, como sou fãzoca do Márcio Simões, que também é um maravilhoso dublador, um cantor excepcional. O Márcio é o camarada que consegue a proeza de fazer dois tipos de personagem com a língua presa completamente diferentes, né? Sim. Que é o Patolino e o Frajola. Sim. Então, aquele bode que ele faz aquele da Chapeuzinho, aquela animação da Chapeuzinho, deu a louca na Chapeuzinho, aquele bode é maravilhoso. É verdade. Entendeu? Então, eu sou muito fã dos meus colegas, quando os meus colegas atingem uma excelência, entendeu? Que pouca gente fala. Sim. A gente é de uma época que a gente era pouco elogiado pelos colegas. Sim. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de dizer, sou seu fã, entende? Como eu vejo o Alexandre Moreno, com a interpretação dele, tão natural, entende? Mas também quando
eu ou outros fazem uma cagada, a gente que é mais íntimo, a gente tem a intimidade para chegar e dizer, pô, cara, jogou fora aquela merda, hein? Fez uma coisa horrorosa. Mas, felizmente, essas pessoas que eu aprecio são pessoas que fazem coisas muito boas. Então, Sim. eu não tenho, há muitos anos que eu não tenho críticas desabonadoras de ninguém. Né? Sim. Eu sou apaixonado pela interpretação da Miriam Fischer, que é uma atriz sensacional. Marisa Leal, dublando, uma coisa assim, uma dedicação na hora que tá dublando, que é impressionante. Tem um monte de gente boa aí, muita gente. E com Sim. quem eu aprendo, tanto como colega, antes dividindo bancada, hoje em dia apreciando o trabalho já feito depois, quanto como diretor também, né? Quando eu era diretor, e a gente, na função, tem que avaliar o desempenho e tem que avaliar a evolução dos colegas, né? Do trabalho dos colegas. Com certeza, e assim, eu também sou fã demais do Cláudio, do Márcio Simões, enfim, eu sou fã de todo mundo, né? É uma galera incrível. Já entrevistei o Cláudio Galvão, um cara também sem palavras, incrível. E agora, Mauro, olha, você fez uma trinca na Pixar de grandes personagens, né? Você fez primeiro o Al do Toy Story, né? Que era aquele cara que queria pegar o Woody, a coleção do Woody, vender. É outro personagem também hilário, muito divertido, né? O exagero dele, né? Também algumas cenas eram incríveis. Não! Não! O braço! Cadê ele? Não! O que eu vou fazer? Já sei. 559. Anda, atende o telefone. Sou eu, Uau! Eu tenho uma emergência. Você fez também o Sully do Monstros S.A., que você já comentou também, que é um papel icônico. E você fez um personagem que tem talvez uma das cenas mais engraçadas da Pixar, e é o Francis do Vida de Inseto, que é a Joaninha, que as moscas estão tirando sarro dela, ele vai lá, só porque o senhor Gil tem que ser mulher? É isso, meu chapa? Porque ninguém espera naquela hora, né? Sim, com certeza. Surpresa. Sim, e combina, porque no original, Joaninha se chama Ladybug, né? Que seria Lady Inseto. Exatamente. Então, deram para adaptar que perfeitamente. É só fêmea, mas não é, né? Sim. Tá legal, já chega! Fora! Todo mundo fora! Tá, vão chorar, né? Vão chorar. Podem chorar, eu não ligo, não. Choro. Não choro. E como foi esses 3 personagens aí para você? Olha, foram coisas que eu me empenhei com bastante estímulo, né? Me desculpe, Mike. Desculpe por estarmos aqui. Eu não queria que acontecesse, mas Boo está em perigo. Acho que tem um jeito de salvá-la se nós formos até... Agora, eu gostaria de falar sobre um personagem que pouca gente fala, que eu fiz para a Cartoon Network, num desenho chamado Esquadrão do Tempo, né? Que é um grupo que vive numa estação espacial e que você tem um guardião lá, né? Que é uma espécie de soldado no estilo Arnold Schwarzenegger, forte e tal, não sei o quê. Tem um garoto pré-adolescente, que é um gênio e que sabe tudo de história, e tem um robô, que é o que cuida desses dois, tanto na estação quanto viajando no tempo para consertar erros históricos, né? Sim. Nas linhas de tempo. E a história continuar a ser a mesma. E eu adorei fazer aquele personagem, porque ele era um robô, em primeiro lugar, era um robô gay, o que é uma coisa inusitada, né? Sim. Então, nunca que eu iria imaginar um robô gay. Só que ele era gay no sentido da afetação, né? Sim. Ele era tão afetado, tão dandy, que ele era
parecia... E tem um episódio da série em que o episódio passa-se todo na estação orbital, e ele discute com esse paladino fortão, né? Reclamando do que ele faz, da sujeira que ele faz, das coisas que ele não faz para ajudar, como se fosse a mulher do cara. E o cara briga com ele como se ele fosse o marido. Então é muito engraçado. E a cada episódio eu gostei demais de fazer, né? Porque ali eu comecei a lembrar de determinadas pessoas afetadas, né? Que a gente vê na vida, amigos e colegas de trabalho, e eu fui tentando colocar algumas coisas que eu via neles, que eu achava engraçado, na personagem, e parece que deu certo. Prontinho, meu mundialmente famoso hambúrguer extra. Peraí, meu filho, onde achou essa maçã? Precisa da maçã para formular as teorias sobre a lei da gravidade. Você também, ó, eu vou falar que eu amo a Marvel, eu sou Marvete, e você fez 2 personagens da Marvel, né? Os 2 também são bem marcantes, né? O primeiro é o Coisa, daquele primeiro Quarteto Fantástico do Teen Story, né? Que você fez no primeiro, e o segundo também, que foi um trabalho bem legal, onde o Coisa também era um personagem mais dramático, tinha todo aquele drama dele. E aí você faz um personagem meio brutamonte, mas completamente o oposto, que é o Drax, o destruidor dos Guardiões da Galáxia, né? Então é interessante ver 2 tipos de brucutu, onde um brucutu é mais dramático, mais triste, e o outro é mais bobão, sabe? Que não entendia, né? As metáforas. Olha, eu comentei com o Sérgio Cantu, que era o tradutor e o diretor do Guardiões da Galáxia, no primeiro, e depois houve a confirmação no segundo. O povo do Drax é um povo que, assim como uma parte do espectro autista, são todos eles desse lado, entende? Eles não conseguem conceber figuras de linguagem nem ironias. E o que eu mais gostei de fazer foi que, ao longo dos filmes, ele foi se modificando com relação a isso, né? E ele tinha um lado que era uma coisa muito infantil no corpo de um brutamontes, né? Ele tem uma cena no terceiro filme em que ele está no planeta alienígena e eles entram numa das casas dos alienígenas lá e tal, para tentar se entender, e ele quer deitar no sofá para dormir, porque está muito cansado. E o pessoal fica, não faz isso, não dorme, não sei, e ele reclama como se fosse uma criança. Pô, eu quero deitar, o que tem? Qual é o problema? Você não está na sua casa, mas qual é o problema? Entendeu? Roland assassinou minha mulher, Ovette, e minha filha, Camária. Ele as trouxeram sem misericórdia. E depois ele riu! O Coisa foi um personagem muito querido por mim, né? Porque ele tem um aspecto que é o aspecto dos enjeitados, né? Das minorias. E você pode transportar aquele Coisa do Quarteto Fantástico daqueles 2 filmes como se ele fosse um negro enfrentando problemas, né? Não é à toa que o amor da vida dele, a namorada, era uma negra cega e que aceitava porque não é que ela não enxergasse, ela sentia com as mãos, ela via com as mãos, ela tocava nele. E ela via além daquela figura, que foi rejeitado no primeiro pela mulher que se dizia apaixonada por ele. Sim. Né? É o estranho, o fora do padrão da beleza. Né? Então, ali você se encaixa como o gordo, como o orelhudo, como o narigudo, como o muito magro.
Então, são essas minorias, além de negros, índios e tudo mais, pelos quais passam esse tipo de rejeição social, Sim. né? E, muitas vezes, ao longo da história, essas minorias foram figuras exóticas cuja esse exotismo ajudou a gente que explorava eles a ganhar dinheiro. Aí você fala assim, meu Deus, você conseguiu ver isso tudo no personagem? A gente faz intuitivamente e começa a ver o que a gente fez depois de uma forma distanciada, e a gente analisa isso, que o público talvez não tenha essa visão, né? Mas eu, como ator, vou por esse lado, né? A humanização do personagem. Seguinte, meu camarada, calminha. Não vai pra aí, não. Eu mandei voltar, otário. Maravilhoso, maravilhoso, muito legal. E aí tem mais, antes da gente ir para alguns atores que você dublou, tem mais 2 desenhos que eu gosto bastante. Um você já mencionou, né? O primeiro deles é o Frankenstein, do Hotel Transilvânia, né? Que também tem um elenco de dublagem maravilhoso, e você faz o Frank lá com a fobia dele do fogo e tudo, que tem a esposa também, é uma dinâmica muito legal. Gente, calma, ela se vira. Ela é uma Drácula ou não é? Mas presta atenção, cuidado com o fogo. Fogo mau. Né? Mas, Mauro, temos que falar também de outro personagem malandro que você dublou, que eu acho que você deve até imaginar quem seja, que é o Lobo Mau, do The Louco na Chapeuzinho. Que esse sim também era... Olha, pega o Zé Curubu, pega o Alameda Slim, pega o Lobo Mau lá para ver quem que é o mais malandro desse trio aí. Realmente vai ser difícil escolher. Mas o Lobo Mau, ele tinha uma coisa muito legal. O que eu gosto muito é que você se refere aos 3 de forma diferente. Você consegue enxergar, e isso, para o ator, é um aplauso sem você precisar bater com as mãos. Porque eu fiz 3 tipos de malandro de forma completamente diferente. Sim. Essa é a minha busca como ator, dentro da dublagem, sabe? Eu procurar fazer uma coisa completamente diferente, mas sendo fiel ao original. Sim. Né? Então, o Lobo é um repórter malandro. Sim. Ele não é um malandro de rua, aplicador de golpe, como o Zé Curubu. E ele não é o camarada que acha que é melhor do que todo mundo e que dá golpe nos outros porque acha que é superior, que é o Alameda. Né? Então, isso já é uma premiação para mim quando alguém se refere, como você fez, aos 3 personagens de formas diferentes. Você conseguiu ver isso, então eu acho que o público também consegue ver isso, né? Eu derramei café quente. O café quente caiu no meu pescoço. Doeu muito mesmo. Todos acham que um agente de fiscalização sanitária não tem uma vida perigosa, mas vou dizer uma coisa, amiguinho. A comida é um perigo. É maravilhoso isso. É maravilhoso. E eu vou te falar, hein? Eu não sei quem que conseguiria engambelar quem se fosse um tentando enganar o outro, porque os 3 são profissionais nisso. É verdade. Os 2 são profissionais. Mas agora, Mauro, a gente vai pegar alguns atores que você fez, né? Você fez muitos trabalhos do Forest Whitaker, né? Que é um grande ator aí, que é oscarizado e tudo. Você também fez Gary Oldman, né? E um trabalho marcante seu do Gary Oldman foi o Jim Gordon, né? Do Batman, da trilogia do Nolan, que eu acho fantástico. Adoro dublar, admiro muito ele. Estamos seguros, senhor. Eu quero uma busca andar por andar de todo o prédio. Desculpe, senhor, achamos que o Coringa fez uma ameaça à sua vida. E um outro que eu já dublei bastante trabalho, que é o Jeffrey Rush. Isso, eu ia falar dele. Eu ia falar dele, um papel dele também, que ficou muito marcante, é o Capitão Barbossa, do Piratas do Caribe, né? Que foi um trabalho legal. Jack, não sei se notou. Aquela é a mesma ilha da qual o fizemos governador na última vez.
E você também fez o Kevin James, né? Que é lá um grande amigo do Adam Sandler e tudo. E como que Já foi para brigaram, você? já brigaram. É, Então, brigadinho. eu não estou acompanhando muito É. essa novela. Mas o Kevin é uma questão de que parece, pelo que as pessoas falam, que a voz dele é muito parecida com a minha no original. Uhum. Então, acabou se encaixando, né? O Cali teve as cordas vocais retiradas. O vizinho reclamou na polícia e era retirar ou sacrificar o Cali. Mas o Gary Oldman, eu sou fã de carteirinha dele e também sou fã de carteirinha do Jeffrey Rush. Sim. Como eu sou fã de carteirinha do Peter Sellers, né? Como eu sou fã de carteirinha do Alec Guinness, que são atores, para mim, atores referência, né, no cinema. Infelizmente, eu nunca fui chamado para dublar nenhum deles, né, o Alec Guinness, nem o Peter Sellers, infelizmente, mas, em compensação, fiz o Jeffrey Rush interpretando o Peter Sellers. Então, para mim, já é alguma coisa, né? E o Gary Oldman, eu dublo ele desde Força Aérea 1. Olha, né? bastante onde ele tempo. fazia um terrorista russo. Uhum. Então, o Forrest Whitaker é uma insistência das pessoas, porque eles acham que eu acompanho bastante o modo de interpretar do Forrest Whitaker, né? Sou o Coronel G.T. Weber. Não nos conhecemos, mas há 2 anos traduzi uma gravação persa para a inteligência do Exército. Vincent D'Onofrio é um que eu adoro também interpretar, que é um puta de um ator. Quer dizer, eu sempre procuro... Eu não sou galã, né? A minha voz não é uma voz de galã. Então, são os atores característicos que me dão para eu poder trabalhar e acaba que eu tenho feito com muito prazer mesmo. Com certeza, e são trabalhos magníficos, né? Uma voz que combina, né? A gente está chegando no finalzinho da nossa entrevista. Tem mais alguns papéis que eu queria comentar. É muito, Mauro. Assim, eu tive que filtrar, porque assim, se eu falasse. Destaque para Martin Lawrence, eu fui um dos que gravou com ele, né? Gravando ele, e Martin Lawrence principalmente fazendo Bad Boys, né? Sim. Então, parece que... E tem outro também, Cedric the Entertainer. Eu gosto muito de dublar ele. Ele é um cara que eu já conheci na minha vida, né? Muitos sujeitos com quem eu me deparei na minha vida, e é a oportunidade que eu tenho de poder transportar essa visão que eu tive para um papel de dublagem, né? Esse caso já está encerrado, Tina. O Dave fez a gente deliberar por 3 dias. Eu não cometi um crime. Por que eu estou sendo punido? O trabalho de dublagem que você fez também, que é muito antológico, que eu até mencionei no começo da nossa entrevista, foi o Estoico do Como Treinar o Seu Dragão, né? Que era aquele viking todo imponente, tudo da DreamWorks. Tem outro papel, não sei se você se lembra, mas isso também marcou a minha infância, de um filme chamado James e o Pêssego Gigante. Você fazia o Centopeia. Nossa, você lembra? Lembro, eu adoro esse personagem. Eu adorei fazer essa animação. Nossa! É uma lagarta, né? Sim, ele é uma centopeia. Com músicas maravilhosas para cantar. Eu gosto muito daquele. E é esquecido, né? Quase ninguém lembra. É impressionante. Eu tô aqui para lembrar, fazer justiça a ele. Caramba! Maravilhoso, adoro esse personagem. Aquele personagem é muito legal. Claro! Já naveguei os 5 mares. Dos ensolarados recifes de Bora Bora até as margens geladas de Trípoli. E o estoico? O estoico é o meu lado pai, né? Uhum. O meu lado pai, como o Sullivan, o meu lado pai, como outros personagens. Parece que o pessoal me chama porque eu tenho voz de pai, né? Então, ok, tudo bem. Contanto que me arranje trabalho para eu ganhar no final do mês, está ótimo. Chega!
Agora, chega. Toda vez que você sai por aí, acontece um desastre. Você não vê que eu tenho problemas maiores? O inverno está chegando e eu tenho que alimentar a aldeia inteira. E aí, antes da gente falar do seu trabalho, eu acho que é o mais icônico, eu acho que é o que mais todo mundo fala, todo mundo comenta. Acho que você já pode até ter uma ideia de qual seja esse personagem. Eu vou comentar de 3 trabalhos, porque assim, Mauro, você participou, acho que de todas as minhas franquias favoritas, como eu falei, a tua voz estava lá, né? E você fez um personagem também bem underground, talvez nunca ninguém perguntou para você sobre esse personagem, então você é a primeira pessoa que você fez um vilão do Max Steel, que é o desenho do Max Steel, que era um vilão chamado Terrorax, né? Que ele era um bicho cheio de espinho. Você sabe que eu não lembro? Pois é tão desconhecido, né? Que esse personagem me marcou. É que eu acompanhava essa franquia do Max Steel, né? E aí eu falei, caraca, o Mauro Ramos fazendo a voz do Terrorax aí, quem diria? Então, um personagem aí bem underground seu, que eu lembro assim, e é um personagem que eu acho até bacana. Sim, ele é um personagem cis. Depois, se você quiser, eu posso até mandar foto para você ver se você consegue lembrar quem pode é. Pode mandar, por favor. Eu sou o Terrorax. Outro personagem também da franquia Jurassic Park, você fez o Paul Kirby, que é o William A. Macy, eu acho, que é do Jurassic Park 3 de 2001, né? Sim. Que ele é um personagem também, né, bem legal, que foge um pouco, né, dos personagens que você também estava acostumado a dublar, né? Ele fugiu um pouco é muito disso. Legal. Amanda e eu adoramos a natureza. Já participamos de todas as aventuras que puderem imaginar. Miriam Fischer e Pádua Moreira são profissionais que me chamaram para fazer personagens completamente fora do padrão que os outros colegas me chamavam para fazer. Sim. E eu sou muito grato por isso. E agora, Mauro, antes da gente ir para o seu grande papel, eu vou falar desse personagem, mas assim, me surpreendeu você ter dublado esse personagem, porque ele tem uma voz muito icônica, né? Eu imagino que para você deve ter sido muito tenso você dar voz a esse personagem, que é o professor Girafales do Chaves, que você dublou, né? Alguns episódios do Multishow, que a gente teve a dublagem, né, icônica do Osmiro Campos. Eu acho que o público não gostou muito, né? Porque foi chamado, e eu acho que a escolha para o Carlos Gesteira foi bastante boa, porque ele é o que mais se aproxima da voz do Osmiro, que era o anterior. Entende? Mas foi com responsabilidade e eu fiz com o coração na mão, né? Você sabe que fã de Chaves é que nem fã de anime, né? O pessoal é mortal, se você faz alguma merda, tá ferrado. Pois é. Eu gosto muito de Chaves, fazer né? o melhor que eu pude. Não tem outra coisa a dizer que não seja essa. E o senhor ainda tem a ousadia de levantar a mão para o Kiko na minha presença? O senhor sabe como se chama um homem que levanta a mão para o outro? E para a gente terminar dos seus trabalhos, claro, tinha muito trabalho para falar, mas eu tenho que liberar o Mauro, que é o nosso querido Pumba do Rei Leão, né, Mauro? Eu não poderia foi não o meu primeiro personagem da Disney. Como que foi para você dele que me deslanchou. Olha, e eu sou muito grato. É a única tatuagem que eu fiz na minha vida foi a tatuagem do Pumba, que é o personagem que me abriu as portas da dublagem, né? E eu sou gratíssimo a ele. Como se ele fosse uma entidade, né? Mas é um personagem incrível. E também, eu acho, Mauro, que foi um dos primeiros personagens que eu tive contato com a sua voz, eu acredito. Foi ele e o Sully. Mas acho que ele veio logo depois, ou ele veio antes, enfim. Mas você poderia fazer a voz do Pumba para nós? O pessoal gosta muito de 2 frases. Que uma é assim, Timão, podemos ficar com ele? E o outro é, viscoso, mas gostoso. Timão, é só um leãozinho. Olha para ele.
tão bonitinho e sozinho. Ficamos com ele. Genial, sensacional. Muito obrigado, Mauro. Olha, passa um filme na minha cabeça isso, sabe? Eu não tenho palavras, assim, é até emocionante eu ouvir isso, sabe? Porque é a infância, sabe? É muito marcante Sim, isso. eu imagino. Mexe muito, sabe? Eu Muito também fui obrigado. assim. Ah, você sabe, então, você entende como é que é. Aí, a parada é chegar junto. Você estufa esse peito, exibe essas penas, aperta os olhinhos que nem gavião apaixonado. Boa noite, eu sou o Dr. Emmett Brown, estou no estacionamento do Shopping Dois Pinheiros. Estamos na manhã de sábado, 26 de outubro de 1985, 1h18 da manhã, e esta é a experiência temporal número 1. Brincadeira, doutor. Ainda bem. Eu não sou ninguém sem brincar. Anda, Dimo, prova isso aí. Não vai ser ótimo ele vir tomar o café da manhã com a gente? Um filme. Vão fazer um filme. Quando é que vão esquecer essa sua falha tremenda? Sou um homem sensato que espera tratamento sensato dos vizinhos e de seus filhos. Vamos à batalha! Depressa! Meu machado está com sede! Atenção! Todo mundo a bordo do carro imediatamente! Quê? Não pode ser! Esse não é o carro! E agora, para cortar a fita inaugural, o filho mais querido de nossa boca da maré, Bebê Brain! Mesmo assim, está faltando um noivo para o casamento de amanhã. Ele não está curtindo seu buraco de smoking, bebendo conhaque e morrendo de rir. Eu deixei o caroço. Ai, 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 ai! Larga, larga! Isso dói, moleque! Não é mais capaz de enxergar as coisas? E para sua informação, eu prefiro adoçante artificial sem açúcar feito pelo homem! Gente, eu não tenho o que dizer. Depois, se vocês quiserem uma parte 2, a gente pode ver uma parte 2 aí pro Mauro falar de mais personagens, porque não deu. É muito personagem, gente. É muito personagem. Né? Espero que eu continue. Com certeza, e vai continuar. E aí, mas vamos para a pergunta final, Mauro, que eu faço com todos os dubladores que passam por aqui, eu faço essa pergunta. Então, você também vai estar incluído nisso. Que a pergunta é o seguinte, né, nessa dinâmica. Para você, o que dublagem significa em apenas uma palavra? Vida. Maravilhoso. Sensacional. Incrível. Muito bom, perfeito. Nossa, eu tive várias respostas diferentes, alguns falaram as mesmas respostas, mas é maravilhoso ouvir o dublador definindo a dublagem, sabe? Eu acho isso incrível. E é isso, gente, que a gente encerra aqui a nossa grande entrevista. Comente aqui nos comentários que dublador você quer que eu vá atrás, porque, eu vou atrás, eu posso não conseguir, mas eu tô lá, eu tô tentando. Eu posso fazer um comentário? Claro, fica à vontade. Eu estava me observando aqui, com esse bigode, do jeito que está, eu estou parecendo o Leôncio do Pica-Pau. Olha só! Verdade! Olha só, é verdade! Olha só. E não foi combinado, hein, Mauro? Você não combinou, hein? Né? Olha só. Maravilhoso. Então, Mauro, eu quero mais uma vez agradecer você ter disponibilizado o seu tempo para a gente comentar um pouco sobre a sua carreira e faça aí os seus agradecimentos finais. Fique à vontade. Muito obrigado. Eu agradeço a você pela lembrança do meu trabalho e agradeço a todas as pessoas que se interessarem em assistir a nossa entrevista, porque isso quer dizer que elas curtem o meu trabalho, sabem o que eu faço. E espero em Deus continuar fazendo isso mais algum tempo, né? De forma legal, de forma consciente. Espero também que eu venha a fazer a passagem, que a nossa vida tem sempre um final, né? Eu espero que esse meu final seja comigo trabalhando intensamente, porque, como eu falei para você, para mim, a dublagem é a vida, no meu caso. Então, peço a vocês licença para entrar na casa de vocês
através dos trabalhos que eu faço, pedindo que vocês sejam condescendentes com meus erros e meus acertos. Tá? Um grande abraço a todos. Nossa, depois dessa frase eu não tenho nem o que falar. Mas, gente, é isso aí. Se inscreva, comenta que dublador você quer. E também, se você quiser uma parte 2, mas você falou do tal trabalho, comenta aí que eu vou tentar aí. Quem sabe mais para frente a gente faz uma parte 2 e o Mauro Ramos volta aqui e eu fazer ele lembrar dos trabalhos dele, né? Dos vários trabalhos da carreira dele, para a gente bater essa conversa legal. Então é isso, gente. Muito obrigado e até mais, pessoal.